Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando em clima natalino, que tal aprendermos a fazer um lindo anjo caneta reaproveitando CD, tampinha e garrafa PET? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Esse lindo anjinho natalino caneta é uma fofura, uma ideia super legal para você presentear ou só a professora do seu filho, uma secretária, até a sua sobrinha, por que não? Todos vão adorar. E agora vamos ver ou rever a minha participação no programa Olhar.com no ano de 2014. E agora vocês vão aprender a fazer esse anjo natalino com a Wanda. Tudo bem, Wanda? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Ensina pra gente esse anjo. Isso, ele é, além É de uma ser... caneta? É uma caneta. Olha. Olha! Ele é um decorativo e funcional. Às vezes tu vai deixar do lado de um telefone, alguma coisa. Assim, mesinha de escritório. É um presente de uma lembrancinha, uma dica de presente até de Natal, fim de ano, né? E feito de PET, tampinha, CD. Então vamos lá? É uma peça de artesanato. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos precisar de tampinha, tá? A gente vai com a própria ponta da tesoura. E é reciclável, é reciclável, ainda, né? Reutilização. Nós vamos fazer 2 furos, tá? Vamos pegar uma PET pequena, vamos cortar, tá? E para dar um pouco de acabamento, a gente costuma passar um ferrinho brando só para tirar o corte, certo? Vamos, no caso da tampa, a primeira tampa, nós vamos encaixar a caneta e vamos colocar adesivo epóxi para fixar. E na parte de baixo, nós vamos aproveitar a tampinha, vamos encaixar nesse mesmo furinho e vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que passamos uma demão de tinta acrílica verde para dar um melhor acabamento, certo? Essa seria a base. Nós vamos, para iniciar, nós vamos utilizar um CD, certo? Como base e como medida. Nós vamos, na intertela dupla face, nós vamos riscar a medida do CD, certo? Na parte lisa, a parte porosa nós vamos colocar no verso do tecido. E vamos passar um ferrinho em temperatura de algodão em torno de 15 a 20 segundos. Aqui eu já passei, já adesivei. E vamos retirar a película protetora, certo? E vamos adesivar no CD. A outra parte nós vamos utilizar cola quente e vamos colar a mesma medida no EVA de 2 milímetros, que é um pouco mais grosso. E nós já temos praticamente a base pronta. Isso, agora só vamos em volta, para dar acabamento na lateral, nós vamos aplicar também com a cola quente a cianinha verde, tá? Nós vamos colocando os fiozinhos, cola e vamos aplicando a toda a volta. Esses pequenos detalhes são só para dar um melhor acabamento, né? E um charme, né? Isso, com certeza. Acabamento e charme da peça. Eu acho que um bom acabamento valoriza muito qualquer trabalho, né? Rapidinho, gente. Já adesivo. E assim nós vamos preparar a base da caneta. É uma ótima dica de presente, né? Pra deixar ali perto do telefone. É de baixo custo. Para quem não quiser que ela se torne somente um enfeite, sem ser a parte funcional da caneta, é só reaproveitar a própria caneta vazia, aquela que acabou já carga, e cola de vez. Não precisa ter a função de ficar tirando, né? A função para usar isso. Olha aí aquela basezinha,
da tampa, nós vamos agora afixar no centro da nossa base, tá? Aí essa partezinha já está pronta, que é a nossa primeira função. Agora nós vamos passar para a parte da roupinha dela. Então nós vamos recortar um tecido escolhido de preferência de natalino, né? Nós estamos na época. É na medida de 11 por 60. Nós vamos fazer uma pequena bainhazinha na lateral com a linha de pesponto branca. Nós vamos fazer uns pequenos pontinhos de pesponto só para prender e dar acabamento, tá? Aí nós vamos fazer isso nas duas laterais, certo? Eu já trouxe as duas partes terminadas, vou passar para outra fase. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a bainha, certo? A bainha como funciona? Nós vamos dobrar aqui do lado, fazer uma bainha e ao mesmo tempo nós vamos alfinetar assim a linha dourada, certo? E aí nós vamos fazer a função de fazer a bainha ao mesmo tempo decorar, conforme a gente vai prendendo a cianinha. Nós vamos fazer uns pontos inclinados, acompanhando o desenho da cianinha, de lado a lado. E vai acompanhando a voltinha dela. Isso, nós vamos com esse processo até o final e depois nós vamos retornar. Delicado? Nós vamos retornar, no caso, vamos voltar daqui mesmo. Nós vamos retornar pelo mesmo ponto que passamos. Olha, então no caso aqui, se a gente tivesse terminado lá para trás, ficaria assim, ó. Nós vamos pegando o mesmo ponto. Daí volta. Volta. Faz todo o processo inverso. Isso, aí o que acontece? Nós vamos ao mesmo tempo fazer a bainha, como eu disse, e decorar prendendo a cianinha, certo? Aí nós temos a parte pronta. Temos ela já pronta, toda já feita o trabalho, né? E vamos fazer o que? Nós vamos na parte superior, vamos fazer também uma bainha, só que nós vamos alinhavar essa parte toda até o final. Aqui eu vou finalizar. Isso, fazer uma pequena dobrinha e nós vamos, só que aqui nós vamos fazer um alinhavo, porque nós vamos franzir na base para formar o vestidinho. A gente vai até quase ao final, aí nós vamos pegar a pontinha daqui e vamos finalizar já juntando, já unindo. Vamos uma pontinha para fora, aí nós vamos franzir levemente. E vamos, entre aspas, vestir na nossa base, que seria o corpinho, tá? Nós vamos encaixar aqui, franzir até a largura da tampinha e vamos arrematar. Temos os pontinhos. Mais fácil. Fechamos. Nós vamos finalizar agora passando uma cola quente para ele não ficar rodando. Nós vamos passar uma cola quente por dentro. Fixando essa sainha em volta do ponto. Pra sainha não descer. E direitinho, vamos visualizar onde será a nossa frente, então a parte da emenda ficaria nas costas e vamos fazer um acabamentozinho com pedaços de renda franzida, tá? A gente sempre começa pela parte de trás, o acabamento ficar sempre no verso.
tá quase pronto. Só colocar acabamento É aí. só, somente. Essa parte aí nós já vamos direto para fazer a cabeça. Então, antes que ela termina a montagem aqui do anjo E natalino, dá tempo de a gente correndo lá tomar uma água. Voltamos e a Wanda aqui já terminou no último bloco a saia do anjo. E o que falta agora, Wanda? então, agora nós vamos fazer o que seria o corpinho, a cabecinha e os bracinhos. A princípio, para a cabeça, nós vamos aproveitar o mesmo molde do círculo do CD para fazer o recorte do feltro e um círculo menor de 4 centímetros de diâmetro cortado na tesoura de picotar para a gente fazer o acabamento no final, certo? Esse círculo a gente vai fazer um alinhavo com a linha de pipa, a linha 10, né? Que é para ser forçada. Nós vamos simplesmente fazer um alinhavo para a gente fazer o que nós chamamos de fuxico cheio. Tá? Eu vou fazer toda a volta. Tá? Aí no caso a gente vai virar aqui, vamos franzir um pouco e vamos colocar enchimento acrílico até a gente sentir, fechar, a gente sentir que ele está bem cheinho e bem redondo, tá? Eu, para adiantar, eu já fixei aqui, já finalizei. Então, foi o fuxico todo fechado, tá? Bem cheinho, ela fica bem firminha. Prendi com a linha preta 2 miçangas bolinhas e fiz 2 pontos palitos inclinados para fazer a sobrancelha. O que eu faço aqui, em cima daquela base da tampinha, eu passo a cola quente, pressiono um pouco e aguardo uns minutinhos. Por isso que eu já adiantei, senão poderia ficar mole. Eu já estava deixar bem firme, certo? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colar o nosso acabamento aqui para não ficar o enchimento exposto. Aí a nossa parte de trás fica bem acabadinha. Aí nós vamos passar para os cabelinhos. Nós vamos fazer vários tufinhos. Eu vou fazer um, os outros já estão prontos. E consiste no quê? Nós vamos pegar 2 dedos, vamos dar 20 voltas. Você começa para aqui e termina pro lado de lá, tá? Cortamos, tiramos um pedacinho à parte, encaixo aqui no centro, e vou fechar. Então, primeiro nó, tiro, aperto bem e dou um nó para ele ficar bem firme. Para dar um melhor acabamento, a gente corta os excessos para que eles não fiquem maior do que a volta do tufinho. Com o cabelo espetado. Isso. Aí nós vamos fazer de 11 a 15, dependendo da largura da sua linha. E vamos começar a montagem do cabelinho. A gente sempre começa pela parte central, certo? Aqui, sempre de ladinho, que a gente fala de borboletinha, né? A gente dobra no meio. E vamos colando agora a volta, fazendo o contorno do rostinho. Primeiro faz o contorno. Isso. Começa A gente centraliza para você poder até visualizar a contagem, para que um lado tenha a mesma quantidade que o outro. Geralmente dá em torno de 4 a 5 para cada lado, não contando com a parte central, tá? A gente fala isso porque varia da espessura da sua linha, né? Tem umas linhas que são mais grossas, outras mais finas, aí elas comportam mais ou menos tufinhos. Agora a gente vai para o lado de cá. Mas sempre 20 voltinhas. Isso, sempre na mesma quantidade. Mas eu posso fazer com mais voltinhas? Para tipo diminuir a quantidade de... Não, só se a linha for mais grossa. Se ela for mais grossa, eu faço... Se a sua linha for mais grossa, geralmente é em torno de 15. 15 voltas. Se a linha for mais fina, aí vai em torno de 25 a 30, aí você vai aumentando. Aí conforme a espessura, você aumenta
Para dar um charminho, a gente sempre coloca um tufinho mais na frente. Vai ficar parecendo uma franjinha. Olha, tá? Não fica Que mais fofo. uma- Nada de anjo careca. Não, nem com testa larga. Aí nós vamos o quê? Nós vamos fazer uma argola, que seria uma auréola, com arame dourado torcido, certo? Essa medida aqui da volta foi contornando a própria tampinha, tá? A gente contornou e já fez a auréola. Vamos dobrar aqui a base, tá? Ela vai ficar assim. E nós vamos colar aqui atrás. A gente visualiza para ver se ela está no centro da cabeça. Aí, enquanto esse fica meio de ladinho secando, nós vamos passar para os bracinhos, tá? Nós vamos, conforme o molde, nós vamos cortar 2 pares de bracinhos no mesmo feltro, certo? E nós vamos o quê? Nós vamos fazer um chuleado a volta todinha, contornando o bracinho. Vamos colocar enchimento com a ajuda de um palito, um hashi. Nós vamos colocar enchimento, deixar ele mais ou menos cheinho. E vamos finalizar com o mesmo ponto chuleadinho. Como o feltro é bem firme, não há necessidade de você deixar os pontos largos, porque ele não vai desfiar. Vamos rapidinho finalizar aqui para a gente colar os bracinhos. Os bracinhos são colados. São colados. Agora a gente vai finalizar aqui. Deixar aqui do ladinho. E vamos abaixo da rendinha, nós vamos fixar o bracinho. Para dar um charminho agora, nós vamos passar um pouquinho de blush no rostinho. Uma bochechinha rosada. Para dar uma corzinha a mais, a gente passa um pouquinho de blush. Com a caneta permanente, a gente vai fazer o detalhe do rostinho. E vamos passar para a asinha, que seria a parte final. Nós vamos recortar no formato do coração, naquelas são plástico prensado que geralmente vem envolvido em eletrodomésticos, né? Aparelhos de som. Então a gente já aproveita, já recorta o coração e nós vamos colar aqui no verso dela. Para não ficar esse espaço vazio, nós vamos colar mais um tufinho do cabelo. E para dar um charminho final, a gente pode acrescentar mini florzinhas, mini pérolas, dar um brilhozinho nos olhos com a tinta e pronto. E também para terminar, a gente coloca uma plaquinha, né? A plaquinha, pronto, ela já está finalizada. Adorei, Wanda. Obrigada. Muito obrigada, viu? Certeza Prazer que em o pessoal de conhecê-la. casa também gostou. Prazer é todo meu. Tá bom, linda. E é isso aqui. Uma anjinha. Relembrando que vocês encontram o link para os moldes no texto da descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, comentem e compartilhem mais essa super dica de ecoartesanato. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!